Durante séculos, reis, sacerdotes e guerreiros trataram um único objeto com uma reverência quase indescritível. Ele não apenas simbolizava o sagrado, era considerado o ponto de contato direto entre o céu e a terra. Carregado nos ombros dos homens, ele derrubava muralhas, abria caminhos e trazia vitórias sem uma espada sequer ser erguida. Mas então, um dia, esse objeto desapareceu. Nenhum exército o tomou, nenhuma testemunha o viu sumir. Ele simplesmente deixou de existir aos olhos do mundo. O que aconteceu com a Arca da Aliança? E mais importante, por que ela foi criada em primeiro lugar? Antes de seguirmos mais fundo nessa história fascinante, vale a pena fazer parte de uma comunidade que ama explorar os mistérios e as riquezas das Escrituras. Toque no botão de inscrição e caminhe com pessoas que estão buscando compreender cada detalhe que a Bíblia revela com profundidade e respeito. Entre as nuvens de fumaça e o trovão que cercavam o Monte Sinai, Moisés recebeu não apenas as tábuas da lei, mas também instruções detalhadas sobre a construção de um objeto que se tornaria o símbolo mais poderoso da aliança entre Deus e Israel, a Arca da Aliança. Sua origem está profundamente conectada à revelação divina registrada no livro de Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 ao 22. Ali, Deus ordena que a arca fosse feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, com um propiciatório sobre ela e 2 querubins de ouro, formando uma espécie de trono para a manifestação divina. Não se tratava apenas de um baú sagrado, mas de um ponto de contato entre o céu e a terra, onde a presença do Altíssimo se manifestaria de forma visível e temível diante do povo. O contexto em que a arca foi criada é crucial para compreendê-la. O povo de Israel acabara de ser libertado da escravidão no Egito e estava sendo moldado como nação. Deus não desejava estabelecer apenas uma legislação moral, mas uma relação de proximidade, presença e direção. A arca seria o símbolo central dessa aliança. Ela habitava o lugar santíssimo dentro do tabernáculo, cercada por camadas de santidade e separação, indicando que a aproximação ao divino exigia reverência, pureza e um coração alinhado com os preceitos do Senhor. A arca não era uma invenção religiosa humana, mas uma resposta direta ao desejo de Deus de caminhar no meio do seu povo. Mais do que um símbolo visual, a arca representava um vínculo vivo. Deus disse a Moisés que ali, entre os querubins, ele falaria com o líder de Israel, transmitindo suas ordens e revelações. Era um espaço de encontro espiritual, um canal sagrado onde a voz divina se manifestava de maneira audível. Isso transformava a arca em algo que ia além da matéria. Era um portal espiritual que selava a presença de Deus no meio do acampamento. Nenhum outro objeto no Antigo Testamento carregava tamanho peso espiritual e teológico. Esse papel central da arca como local de comunicação divina explica por que ela era cercada de tantos cuidados. Somente os levitas podiam carregá-la e, mesmo assim, sem tocá-la diretamente. Bastava um simples toque descuidado para que a consequência fosse mortal, como se verá mais adiante. Esse temor não era sem razão. Tratava-se do objeto mais santo já construído pela humanidade sob ordens diretas do próprio Criador. A arca ensinava que a presença de Deus não pode ser banalizada ou reduzida a um símbolo místico ou ritualístico. A origem da arca, portanto, revela que seu propósito primordial não era militar, nem estético, mas relacional. Era um trono móvel, um sinal visível da presença invisível de Deus, construído para que o povo compreendesse que não caminhava sozinho. Não se tratava de um amuleto, mas de uma expressão da aliança viva, firmada entre um Deus pessoal e uma nação chamada para ser luz entre os povos.
Cada detalhe da Arca da Aliança foi cuidadosamente revelado por Deus, desde os materiais até suas medidas exatas. O ouro puro, mencionado em Êxodo capítulo 25, não era apenas um elemento ornamental, mas simbolizava a pureza, a glória e a santidade do próprio Deus. Em um tempo onde o ouro era símbolo de realeza e divindade, sua presença na arca indicava que aquele objeto não era comum. Ele era o trono do Rei dos Reis no meio do acampamento de Israel. A madeira de acácia, resistente e duradoura, representava a natureza incorruptível da aliança. A união da madeira com o ouro apontava para a perfeita combinação entre a humanidade e a divindade. As medidas da arca, detalhadas com precisão, não foram deixadas ao acaso. Uma medida de 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura, tudo estabelecido com um simbolismo profundo. O número 3, repetido em diferentes formas nas proporções, remete à plenitude divina. Isso revelava que até mesmo nas dimensões físicas da arca havia uma mensagem espiritual codificada, ensinando que Deus é um Deus de ordem, beleza e propósito em tudo o que cria. Outro elemento essencial era o propiciatório. A tampa da arca feita de ouro maciço, sobre a qual estavam esculpidos 2 querubins com asas estendidas, voltados um para o outro. Não era apenas uma cobertura física, mas o lugar onde o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício uma vez ao ano, no dia da expiação. Esse sangue selava o perdão dos pecados do povo. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, o apóstolo Paulo interpreta esse propiciatório como um símbolo de Jesus Cristo, que se ofereceu como propiciação pelos nossos pecados. Desde o princípio, o formato e a função da arca apontavam para verdades muito maiores do que seus materiais e formas. A arca, portanto, não era somente bela em sua aparência. Ela carregava significados teológicos profundos. Cada centímetro, cada detalhe artístico, revelava algo sobre o caráter e a vontade de Deus. Não era uma construção artística inspirada, mas uma obra revelada diretamente do céu. O ouro não estava ali para impressionar os olhos humanos, mas para declarar que o Deus de Israel era glorioso, santo e infinitamente digno de adoração. Quando olhamos para os detalhes da arca com essa lente espiritual, compreendemos que Deus sempre se revela por meio da beleza e da precisão. Ele não age com improviso, mas conduz todas as coisas com intenção divina. A Arca da Aliança foi moldada para ser não apenas um objeto sagrado, mas uma declaração visual do que é santo, eterno e absoluto diante de uma geração que precisava aprender a viver debaixo da presença gloriosa de seu Deus. Dentro da Arca da Aliança, repousavam 3 elementos que, à primeira vista, poderiam parecer simples objetos de recordação. Contudo, cada um desses itens carregava consigo camadas profundas de significado espiritual e histórico. Segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 4, esses elementos eram o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Juntos, eles formavam um testemunho permanente da fidelidade de Deus, da liderança escolhida por Ele e da aliança estabelecida entre o Criador e seu povo. O maná, recolhido diariamente no deserto, representava o cuidado sobrenatural de Deus com o seu povo em momentos de escassez e vulnerabilidade. A presença desse alimento dentro da arca indicava que a provisão divina não deveria ser esquecida. Era uma lembrança viva de que Deus é suficiente para sustentar seus filhos, mesmo quando todos os recursos terrenos parecem ter se esgotado. Guardar o maná num vaso de ouro era uma forma de declarar que o sustento celestial tem valor eterno e que a dependência de Deus é o único caminho seguro. A vara de Arão,
que floresceu milagrosamente quando os israelitas questionaram a autoridade do sacerdócio, era uma afirmação visual de que Deus é quem escolhe e confirma seus líderes. Essa vara, outrora seca, deu brotos, flores e até frutos, como está registrado em Números capítulo 17. Ela não apenas corrigiu a rebelião do povo, mas também revelou que a liderança espiritual verdadeira não nasce do carisma ou da força humana, mas da escolha soberana do Senhor. Sua presença dentro da arca era um lembrete de que toda autoridade deve estar sujeita à vontade de Deus. As tábuas da aliança, escritas pelo dedo de Deus, continham os 10 mandamentos, o núcleo da lei que moldaria o povo de Israel como uma nação santa. Elas representavam o pacto firmado no Sinai, onde Deus se comprometeu a ser o Deus de Israel, desde que o povo andasse em seus caminhos. Ter essas tábuas guardadas no interior da arca não era apenas uma forma de preservação legal, mas um testemunho perpétuo de que a obediência à palavra é o fundamento da comunhão com Deus. A combinação desses 3 elementos transformava a arca em uma espécie de arquivo sagrado da história espiritual de Israel. Cada item falava ao coração do povo sobre provisão, autoridade e aliança. Nada era colocado ali por acaso. Cada objeto contava uma parte da história da interação entre Deus e sua nação escolhida, reforçando princípios eternos que continuam válidos até os dias de hoje. Observar esses símbolos hoje é ser confrontado com questões profundas. Em que temos colocado nossa confiança? Estamos nos lembrando da fidelidade de Deus, reconhecendo sua autoridade e permanecendo fiéis à sua aliança? A arca não era apenas um objeto estático no centro do tabernáculo, mas um lembrete constante e poderoso de que a vida com Deus é sustentada por seu cuidado, conduzida por sua direção e enraizada em sua palavra. No topo da Arca da Aliança repousava o elemento mais sagrado de toda a estrutura, o propiciatório. Feito de ouro maciço, era moldado com 2 querubins, cujas asas se estendiam em direção um ao outro, criando um espaço vazio entre eles. Esse espaço não era decorativo. Ele tinha um significado teológico profundo. Era exatamente ali, entre os querubins, que Deus prometera manifestar sua presença e falar com Moisés, conforme descrito em Êxodo capítulo 25, versículo 22. O propiciatório era, portanto, mais que uma tampa. Era o trono da misericórdia divina, onde o céu tocava a terra e a justiça se encontrava com a graça. O termo propiciatório carrega em si a ideia de expiação. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, levando o sangue de um animal sacrificado, que era aspergido sobre o propiciatório. Isso simbolizava a purificação dos pecados do povo. Não era um ritual vazio, mas uma encenação solene da misericórdia de Deus, cobrindo a transgressão humana. Levítico capítulo 16 narra esse momento com profundidade, revelando que, sem derramamento de sangue, não havia remissão. O propiciatório, portanto, unia a justiça divina com a compaixão celestial. Mas o que impressiona é que, mesmo com toda a grandiosidade da arca, Deus escolheu manifestar-se num espaço vazio. Entre os querubins não havia imagem, ídolo ou representação visível de Deus. Era ali, no invisível, que a glória se manifestava. Esse detalhe ensina que o verdadeiro Deus não se limita a formas criadas por mãos humanas. Ele habita o invisível e se revela pela fé, não pela visão física. A arca apontava para um relacionamento com Deus que não se baseava em imagens tangíveis, mas em uma presença que se faz real no silêncio reverente e na obediência ao seu chamado. Além disso, o propiciatório revela um Deus que escolhe habitar no meio do seu povo, mesmo sendo infinitamente santo.
A arca ficava no centro do acampamento israelita, simbolizando que a presença de Deus estava no coração da vida da nação. Mas essa presença não era casual ou indiferente. Ela era cercada de temor, santidade e reverência. O povo sabia que se aproximar da arca sem o devido respeito significava morte. Isso ensinava que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele não pode ser tratado com superficialidade. Refletir sobre o propiciatório nos conduz a uma compreensão mais profunda da natureza de Deus. Ele é justo, mas também misericordioso. Está presente, mas é inacessível sem mediação. E toda essa estrutura do Antigo Testamento era um prenúncio da obra redentora de Cristo, que, como está escrito em Hebreus, capítulo 9, tornou-se nosso sumo sacerdote e entrou uma vez por todas no Santo dos Santos celestial, oferecendo seu próprio sangue como propiciação definitiva. Durante os 40 anos em que Israel peregrinou pelo deserto, a Arca da Aliança desempenhou um papel absolutamente central. Ela não era apenas um objeto sagrado que ficava guardado no tabernáculo. Era, na verdade, a bússola espiritual do povo. Em Números capítulo 10, versículo 33, vemos que sempre que os israelitas se moviam, a arca ia adiante, guiando os seus passos. Isso mostra que a arca simbolizava a liderança divina em um tempo de total incerteza, onde nenhum caminho era conhecido, exceto aquele que Deus decidisse revelar. O deserto era um espaço de teste e transformação. E nesse cenário árido e inóspito, a presença da arca garantia não apenas direção, mas segurança. Quando a arca se erguia, Moisés clamava: "Levanta-te, Senhor, e dissipem-se os teus inimigos." Esse grito de guerra era, na verdade, um ato de fé. A arca não era conduzida pelos homens. Os homens é que seguiam sua movimentação. Cada deslocamento do povo estava subordinado à nuvem e ao movimento da presença divina representada pela arca. Isso ensinava que a verdadeira caminhada espiritual não é baseada na iniciativa humana, mas na obediência ao ritmo de Deus. Durante esse tempo, o povo aprendeu que o deserto, embora difícil, era o lugar onde Deus se fazia mais presente. A arca não apenas mostrava o caminho, ela simbolizava a fidelidade de Deus em meio à instabilidade. Ela era um lembrete visual de que o Senhor caminhava à frente, mesmo quando os horizontes pareciam vazios. Essa confiança era fundamental para um povo que por tantas vezes murmurava, duvidava e tentava tomar decisões por conta própria. A arca era silenciosamente um chamado constante à dependência. Também é significativo notar que a arca sempre tinha que ser levada nos ombros dos levitas, usando varais específicos. Isso impedia que ela fosse transportada em carros ou por meios facilitados. Era como se Deus estivesse ensinando que sua presença exige esforço, santidade e obediência. Nenhum atalho era permitido quando se tratava da glória de Deus. Até mesmo os que a carregavam precisavam estar consagrados, com suas vidas alinhadas à vontade divina, pois qualquer irreverência custaria caro. Ao relembrar a jornada da arca no deserto, fica evidente que ela representava mais do que proteção. Ela era um lembrete contínuo de que em tempos de transição, onde tudo é incerto e ameaçador, a direção segura não vem da lógica humana, mas da presença constante de Deus. E talvez, em nossos próprios desertos, devêssemos buscar menos por rotas alternativas e mais pela presença que vai à frente. Quando Israel partia para a guerra, era comum que a Arca da Aliança fosse levada à frente do exército. Essa prática revelava mais do que uma tradição religiosa. Ela expressava a crença de que a vitória só era possível quando a presença de Deus precedia os soldados. Um dos episódios mais emblemáticos ocorre em Josué capítulo 6, quando os israelitas, ao redor das muralhas de Jericó, levaram a arca em silêncio por 7 dias.
No sétimo dia, ao som das trombetas, os muros caíram. Não foi uma tática militar comum, mas uma intervenção sobrenatural movida pela obediência à direção divina. A presença da arca na linha de frente mostrava que a batalha era, antes de tudo, espiritual. Os inimigos de Israel não temiam apenas os soldados hebreus. Eles temiam o Deus que andava com eles. A arca, cercada de levitas e precedida por trombetas de prata, representava que o poder não vinha das espadas, mas do favor de Deus. Era a declaração pública de que Israel não confiava na força do seu braço, mas na intervenção celestial. Quando a arca estava presente, o impossível se tornava realidade. Contudo, esse símbolo de poder não podia ser manipulado. Em 1 Samuel capítulo 4, os israelitas tentaram usar a arca como um amuleto de guerra contra os filisteus, mesmo estando em pecado e desobediência. O resultado foi catastrófico. A arca foi capturada. Os sacerdotes Hofni e Finéias morreram. E Israel sofreu uma derrota humilhante. Isso prova que a arca não era uma arma mágica, mas uma representação da aliança viva com Deus. Fora da obediência, sua presença não garantia vitória alguma. O verdadeiro poder da arca não estava em sua estrutura ou simbologia, mas no relacionamento que ela representava. Quando o povo andava em aliança com Deus, sua presença trazia vitória. Quando usavam a arca como um talismã, a derrota era inevitável. Essa lição continua válida. A presença de Deus não pode ser invocada como uma fórmula. Ela é resultado de intimidade, reverência e aliança verdadeira. A arca ia à frente nas batalhas, mas sua eficácia dependia da integridade de quem a seguia. Diante disso, entendemos que as maiores guerras não são vencidas com força humana, mas com a presença real e ativa de Deus à frente. Em nossas lutas atuais, espirituais ou emocionais, a lição da arca continua clara. Não é a estratégia que garante a vitória, mas a presença. Quando Deus está à frente, até os muros mais impenetráveis caem. A Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus, também protagonizou um dos episódios mais sombrios da história de Israel: sua captura pelos filisteus. O relato, encontrado em 1 Samuel capítulo 4, revela um momento em que a confiança do povo foi colocada não mais em Deus, mas no objeto sagrado em si. Após uma derrota humilhante para os filisteus, os anciãos israelitas decidiram trazer a arca do Senhor ao campo de batalha, como se ela fosse um talismã de poder automático. O erro foi grave, pois a arca não podia ser manipulada para servir a vontades humanas desconectadas da obediência e da reverência ao Deus que ela representava. O que se seguiu foi um desastre espiritual. Hofni e Finéias, filhos de Eli e sacerdotes corrompidos, estavam entre os que carregavam a arca. Seus pecados já haviam provocado a ira divina e agora tentavam forçar a mão de Deus numa guerra que ele não havia ordenado. Os filisteus, mesmo temendo a presença da arca, enfrentaram Israel com ferocidade e venceram a batalha. A arca foi tomada. Milhares de soldados israelitas morreram e o próprio Eli, ao ouvir a notícia, caiu e morreu. O grito de desespero de sua nora ao dar à luz um filho e chamá-lo de Icabô resume o horror daquele dia. Foi-se a glória de Israel. A captura da arca revelou que a presença de Deus não pode ser separada da santidade. Quando a nação se afasta da aliança, mesmo os símbolos mais sagrados perdem sua função espiritual. Deus não é cúmplice de estratégias humanas camufladas de fé. A arca, que tantas vezes trouxe vitória, agora estava nas mãos dos inimigos, e isso deixava claro que a glória de Deus não pode ser manipulada ou invocada por rituais vazios. O povo havia esquecido que a obediência vale mais do que sacrifícios e que a santidade precede o favor divino.
Esse episódio também expõe uma verdade dura, mas necessária. Há momentos em que Deus permite que sua glória se afaste como forma de juízo e correção. A presença dele não é automática nem garantida por objetos ou títulos. O afastamento da arca foi, em essência, um reflexo do afastamento do coração do povo. A dor daquela perda se tornou um ponto de virada na consciência espiritual de Israel, que precisaria reaprender a reverenciar o Senhor de todo o coração e não apenas a carregar seus símbolos. A captura da arca, portanto, não foi apenas uma derrota militar, mas uma tragédia espiritual. Ela revelou o quão frágil é a fé baseada em símbolos e o quanto é perigoso tentar usar Deus como uma extensão dos próprios desejos. Essa narrativa nos convida a uma reflexão honesta. Estamos buscando a presença real de Deus ou apenas usando o nome dele para validar nossos caminhos? Após anos de negligência e silêncio, a Arca da Aliança permaneceu afastada do centro da vida espiritual de Israel. Foi somente com a ascensão do rei Davi que surgiu o desejo sincero de restaurar a adoração verdadeira e recolocar a arca em seu devido lugar. Davi não via a arca como um amuleto, mas como o símbolo da comunhão perdida entre o povo e seu Deus. Em 2 Samuel, capítulo 6, vemos o rei determinado a trazê-la para Jerusalém, o novo centro político e espiritual da nação, restaurando a glória da presença de Deus no meio do povo. Esse desejo de Davi revelava não apenas zelo religioso, mas paixão autêntica pela presença divina. O rei sabia que Israel não poderia prosperar se não estivesse centrado em Deus. A arca, esquecida por Saul, foi agora colocada como prioridade. A festa que Davi organizou para o transporte da arca era uma celebração pública da reconexão espiritual da nação. Músicas, instrumentos, louvores, tudo girava em torno do retorno da glória. O rei estava disposto até a se humilhar, dançando com todas as suas forças diante da arca, mostrando que para ele o culto não era apenas institucional, mas profundamente pessoal. Contudo, mesmo com boas intenções, a primeira tentativa de transporte da arca foi falha. Ela foi colocada em um carro novo, conduzido por Uzá e Aiô, e no meio do caminho, ao tentar impedir que a arca caísse, Uzá tocou nela e caiu morto imediatamente. O erro foi sutil, mas fatal. Deus havia instruído que a arca fosse carregada nos ombros dos levitas e não transportada em carros. Esse episódio, registrado também em 1 Crônicas capítulo 13, lembra que a presença de Deus exige obediência aos detalhes. Nem mesmo o entusiasmo espiritual pode substituir a reverência à palavra. Davi ficou abalado com a morte de Uzá e decidiu interromper o transporte. A arca foi deixada na casa de Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. E ali, uma nova revelação emergiu. A presença de Deus traz bênçãos onde é honrada. A casa de Obed-Edom prosperou, e isso reacendeu em Davi a certeza de que a arca precisava retornar ao seu lugar entre o povo. Com temor e reverência renovados, Davi tentou novamente, agora do jeito certo, com os levitas consagrados, seguindo à risca os preceitos do Senhor. A atitude de Davi nos ensina que restaurar a presença de Deus exige mais do que entusiasmo. É preciso humildade para reconhecer erros, reverência para obedecer com precisão e coragem para persistir mesmo após fracassos. A arca não era apenas um símbolo nacional, mas o sinal de que Deus queria habitar entre seu povo. E para Davi, nada era mais importante do que ver essa glória novamente entre os filhos de Israel. O episódio da morte de Uzá, registrado em 2 Samuel capítulo 6, é um dos momentos mais impactantes e, ao mesmo tempo, mais incompreendidos da história da Arca da Aliança. À primeira vista, pode parecer severo demais que um simples toque resultasse em morte instantânea.
Mas o contexto revela algo mais profundo. Não era apenas um erro físico, mas um descuido espiritual grave. Deus havia dado instruções claras sobre como a arca deveria ser transportada. E ao colocá-la num carro novo, o povo agiu segundo a lógica humana e não segundo a orientação divina. Uzá não era um estranho. Ele fazia parte da comitiva que acompanhava a arca e provavelmente cresceu próximo a ela. Sua familiaridade com o objeto sagrado, contudo, pode ter gerado um senso perigoso de normalidade. E isso é uma armadilha espiritual. Acostumar-se com o sagrado a ponto de tratá-lo com naturalidade. Quando os bois tropeçaram e a arca pareceu prestes a cair, Uzá estendeu a mão com boa intenção, mas sem reverência. Isso custou sua vida. O ato revelou a falta de temor diante da santidade absoluta da presença de Deus. A reação de Davi foi de temor e frustração. O rei, que até então celebrava com entusiasmo, agora se via diante de uma morte inexplicável. Ele temeu trazer a arca para sua casa e a deixou na casa de Obed-Edom. Esse momento marcou uma virada no entendimento de Davi sobre a presença de Deus. Ele compreendeu que boas intenções não substituem a obediência e que a presença divina é gloriosa, mas também exige santidade. A morte de Uzá não foi apenas um castigo, mas uma lição viva de que o sagrado não pode ser tocado de forma leviana. Esse evento levanta um alerta para todos os que lidam com as coisas de Deus. Vivemos em tempos onde a irreverência se mistura com a liberdade espiritual, e muitos confundem acesso com permissividade. Uzá nos lembra que Deus continua sendo santo e que sua presença, embora acessível, nunca será comum. A glória de Deus traz vida, mas também pode trazer juízo quando é tratada com desrespeito. Tocar na arca sem estar preparado era desafiar os limites impostos por um Deus que não se adapta à vontade humana. Diante dessa cena, somos desafiados a reavaliar como temos lidado com o que é santo. Temos tratado a presença de Deus com reverência ou com descuido? Estamos obedecendo às instruções divinas ou adaptando-as à nossa conveniência? A morte de Uzá nos confronta, mas também nos convida a uma santidade mais profunda, a um temor que não paralisa, mas que prepara o coração para viver diante da glória sem ser consumido por ela. Quando Salomão concluiu a construção do templo em Jerusalém, a Arca da Aliança encontrou o que parecia ser seu lar definitivo. O momento da instalação da Arca no Santo dos Santos foi marcado por uma solenidade sem precedentes. Em 2 Crônicas, capítulo 5, vemos os sacerdotes levando a arca para dentro do templo, enquanto os levitas entoavam louvores ao Senhor com símbolos, harpas e outros instrumentos em perfeita harmonia. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem encheu o templo e os sacerdotes não conseguiam continuar ministrando, pois a glória do Senhor havia enchido a casa. Esse acontecimento selava, de certa forma, uma etapa na jornada da arca. Depois de peregrinar pelo deserto, ser negligenciada durante o reinado de Saul, transportada com zelo por Davi e reverenciada por Salomão, a arca agora repousava no centro espiritual da nação. No coração do templo, por trás do véu espesso entre os querubins dourados do Santo dos Santos, ela simbolizava a permanência da presença de Deus entre o povo. Mas será que a arca, agora em um local fixo, havia cumprido seu propósito final? A narrativa revela que a presença da arca no templo não era o fim, mas uma nova etapa. Salomão, em sua oração de dedicação, reconheceu que nem os céus dos céus poderiam conter a Deus, quanto menos aquele templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Isso mostra que, embora a arca estivesse em um lugar glorioso, ela nunca poderia limitar ou conter a grandiosidade divina. Ela permanecia como um símbolo da aliança, mas jamais substituía o próprio Deus, que continua sendo soberano e transcendente.
Com o tempo, no entanto, a presença da arca no templo foi obscurecida pela infidelidade do povo. O coração de Salomão, antes dedicado, se desviou. Reis posteriores se entregaram à idolatria e a corrupção contaminou o sacerdócio. A arca, embora estivesse ali, já não era mais o centro da adoração verdadeira. Isso revela uma verdade profunda. Não basta ter símbolos de Deus se o coração não está rendido a Ele. Um templo magnífico não garante a presença divina se o povo se afasta de sua aliança. Portanto, mesmo no auge de sua reverência, a presença da arca no templo apontava para algo além. Ela era um lembrete de que Deus deseja mais do que estruturas físicas. Ele anseia por corações contritos e alianças vivas. O templo podia ser imponente, mas a verdadeira glória residia na comunhão contínua entre o Criador e o seu povo. A arca, ali naquele lugar sagrado, não estava encerrando sua missão, mas preparando o cenário para revelações ainda maiores sobre a habitação de Deus entre os homens. Entre todos os mistérios que envolvem os tempos bíblicos, poucos provocam tanta curiosidade quanto o desaparecimento da Arca da Aliança. Após o reinado de Salomão e os períodos subsequentes de idolatria e invasões, as Escrituras deixam de mencionar a arca com clareza. Quando o templo foi saqueado pelos babilônios no tempo de Nabucodonosor, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 25, muitos dos utensílios sagrados foram levados para a Babilônia, mas não há qualquer menção direta ao destino da arca. O silêncio das Escrituras abre margem para inúmeras especulações, mas também revela algo mais profundo. Algumas tradições judaicas, como as encontradas no segundo livro de Macabeus, sugerem que o profeta Jeremias teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, para protegê-la da profanação dos invasores. Outras teorias afirmam que ela teria sido levada para lugares distantes, como a Etiópia, onde até hoje comunidades afirmam possuir relíquias associadas à arca. Há ainda quem creia que ela foi consumida pela glória de Deus, retirada do plano físico por ordem divina, como aconteceu com Moisés, cujo túmulo jamais foi encontrado. O silêncio bíblico sobre seu paradeiro não parece acidental. Ele talvez seja um indicativo de que o foco da adoração já não deveria mais estar na arca como objeto físico, mas no relacionamento espiritual com o Deus vivo. Quando o segundo templo foi construído, na época de Esdras e Neemias, a arca já não estava presente no Santo dos Santos. Ainda assim, os rituais continuaram, o culto prosseguiu e a fé permaneceu. Isso ensina que o coração da adoração não está em objetos ou relíquias, mas na obediência e na entrega sincera. É notável que, ao longo do Novo Testamento, a arca desaparece completamente do culto e da narrativa cristã. Ela é mencionada apenas de forma simbólica no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, onde João tem uma visão do templo celestial e vê a arca da aliança no céu. Essa referência sugere que a verdadeira arca, a expressão máxima da presença de Deus, não está escondida em algum lugar da terra, mas em sua morada eterna, aguardando a revelação plena da glória de Deus no fim dos tempos. Diante disso, o mistério da arca não deve nos levar à obsessão por sua localização, mas ao entendimento de que o maior tesouro não é encontrá-la fisicamente, mas conhecer o Deus que ela representava. A arca sumiu, mas a presença de Deus continua acessível a todo aquele que o busca em espírito e em verdade. O desaparecimento da arca não foi o fim da aliança, mas o prenúncio de uma nova era, em que o coração humano se tornaria o novo lugar da habitação divina. Toda a jornada da Arca da Aliança, desde sua construção até seu desaparecimento misterioso, aponta para uma verdade maior do que ela mesma. Conforme ensinado em Hebreus capítulo 9, a arca era uma sombra das realidades celestiais, um símbolo que preparava o caminho para a plenitude da revelação em Cristo. O propiciatório,
onde o sangue era aspergido, era uma figura do sacrifício perfeito de Jesus, que ao morrer na cruz, abriu caminho direto ao Santo dos Santos eterno. A arca não era o fim, mas o prenúncio de algo infinitamente maior. A madeira de acácia revestida de ouro simbolizava a união entre a natureza humana e divina, que se cumpriria perfeitamente em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Os itens guardados em seu interior, o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, apontavam para o sustento, a autoridade e a palavra que seriam plenamente manifestos na pessoa de Jesus. Ele mesmo declarou, em João capítulo 6, versículo 35, "Eu sou o pão da vida." Ele é o cumprimento vivo do que a arca apenas simbolizava. Além disso, a presença de Deus que habitava entre os querubins sobre o propiciatório encontrou sua expressão mais plena na encarnação. O apóstolo João escreve no capítulo 1, versículo 14 de seu evangelho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, no original grego, tem a mesma raiz de tabernacular, ou seja, armar uma tenda, como Deus fazia no meio de Israel. A arca preparava o coração do povo para um dia em que Deus não habitaria em objetos, mas no meio das pessoas, e mais ainda, dentro delas. Com a vinda do Espírito Santo, após a ascensão de Cristo, cada crente se torna templo do Deus vivo. A arca, com todo o seu esplendor, não podia conter a glória que agora habita em corações redimidos. Como Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, "Vós sois o templo do Deus vivente." A antiga aliança cede espaço à nova, e o que era símbolo se torna realidade. Não há mais véu, não há mais necessidade de um propiciatório de ouro. Agora temos livre acesso ao Pai por meio do Filho. O verdadeiro propósito da arca, portanto, não era ser venerada como relíquia, mas ensinar o povo a esperar por uma aliança superior. Ela apontava para Cristo em cada detalhe. Sua existência e seu desaparecimento encerram um ciclo e abrem caminho para um novo tempo, em que a presença de Deus não está restrita a um lugar, mas é oferecida a todo aquele que crê. A arca preparou o caminho, Cristo o completou, e hoje a presença divina continua viva, não entre querubins de ouro, mas em corações cheios do Espírito. Cada vez que alguém compartilha suas percepções ou memórias nos comentários, novas camadas desse tema tão profundo se revelam. Esse diálogo enriquecido faz toda a diferença, especialmente para quem carrega décadas de vivência e sensibilidade espiritual. Então, compartilhe sua visão. Envie o vídeo para alguém que valorizaria essa reflexão e considere se inscrever para continuarmos descobrindo juntos aquilo que tantas gerações buscaram compreender.